Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de espanhol. Hoje é a lección 59, lição 59. Nós vamos falar hoje de antônimos, palavras que significam o oposto da outra palavra, um estudo de formação de palavras contrárias. Então nós vamos fazer um estudo sobre isso. É bem parecido com o português, tá? Não é nada assim de que coisa difícil ou diferente, Então vamos ver aí. Primeiro, nós temos aqui, nesse primeiro slide, los prefijos in e des añaden um significado de negação. Os prefixos in e des adicionam um significado de negação, algo que é ao contrário. Por isso formam o contrário. Por isso formam o contrário. El antônimo forma o antônimo, Nós temos essa expressão também para isso aí. Bom, prefixo, vocês sabem, são aquelas letrinhas colocadas antes da palavra, Então vamos ver alguns casos. Na letra A. La maioria de los adjetivos, a maioria. Quando a gente fala maioria, significa que deve haver exceções, La mayoría de los adjetivos forman el contrario con el prefijo in. A maioria dos adjetivos forma o contrário com o prefixo in. Olha aí os exemplos. O seguro vira inseguro. O dependiente vira independiente, O dependente vira independente. O constante vira inconstante. O fiel vira infiel. O justo, injusto. Muito fácil, É parecidíssimo com o português. Agora, na nossa letra B, o prefixo in, repara que termina com N, cambia, muda. Em vez de ser in, há uma mudança delante de algumas letras, quando ele aparece diante de algumas letras. Que letras são essas? Diante da letra L, por exemplo, se a palavra é legal, a gente não vai falar ilegal, vai falar ilegal, perdeu o N, delante de R, ele vai perder o N e vai ganhar um outro R. Olha, irresponsável, bota IR. E diante de B ou P, delante de B ou P, a gente, em vez de usar N, a gente bota M, porque essa velha regra, Antes de P e B não vem N, nem em português, nem no espanhol. Então, olha lá, imbatível, impossível, atendendo essa regra de que antes de B e P não se usa N de nada, ok? Só M. Essas são exceções, Agora, na letra C, nós temos os particípios. Los particípios, sabe o que é particípio cantado, bebido, estudado, E los adjetivos adverbiales. O que são adjetivos adverbiais? São adjetivos que derivam de verbo. Um verbo que dali surge um adjetivo. Nós vamos ver exemplos aqui, eu vou voltar a falar. Então, olha só. Então, los particípios e los adjetivos adverbiales, formados a partir de verbos, formam o contrário com o prefixo des. Aí nesse aqui não é in, Aqui é o des. Vamos ver aqui. Confiar é um verbo, Confiado é um adjetivo que derivou. O desconfiado, O obediente, que vem lá do verbo obedecer, e o desobediente, o agradável do verbo agradar, e o desagradável, ao contrário. Repararam? Nós vimos aí que todos esses adjetivos derivaram de verbo, E aí, nesse caso, foi um des. Essa regra vale para o português, tá? Como tudo tem exceção no português, eu não posso nem garantir que valha para todas as hipóteses, mas, a princípio, eu não sou professor de português de ninguém, Então, se tiver algum professor de português, mande informações aí a respeito dessa regra. Bom, a letra D, trata de substantivos, Los sustantivos
forma el contrario usando los mismos prefijos. Des e in. Aí, como é que a gente vai saber aonde usa? Não tem regra não, é um decoreba mesmo, tá? Não há regra, não tem regra que permita decidir que prefixo usar. Não existe, não tem regra que permita você decidir qual prefixo você vai usar. Só em relação à palavra regla. A palavra regla serve para regra, serve para régua de medir e serve para regra de menstruação, né? Que a pessoa, também tem pessoas que falam que a regra não veio e tal, aquelas coisas. Portanto, há que aprender cada caso de memória. E, portanto, tem que aprender cada caso de memória, ou seja, você tem que memorizar todos os casos. Graças a Deus é muito parecido com o português, então você não vai ter muita dificuldade para saber quais que são com des e quais que são com in. Vamos ver alguns exemplos aí. Desinteresse, desamor, desorganização, desigualdade, desordem, desesperança. Repararam? A pronúncia é desim, né? Desim, igual a gente fala com som de S, né? Então, desinteresse, desamor, desorganização, desigualdade, desordem e desesperança, desesperança. E aí, né, também temos alguns exemplos com in, né, também muito parecido com o português. Incompatibilidade, infidelidade, incompreensão, intolerância, né, o in aí que a gente acaba tendo. Repararam que o des apareceu na maioria das vezes antes de vogal, como acontece na língua portuguesa, e o in antes da consoante aí, né? Mas não é uma regra geral, então a gente não pode estabelecer isso como princípio sempre, né? Agora, para terminar, nós temos aí aquela história, né? Nem todo antônimo é colocando prefixo. Ai, meu Deus! Né? Nós temos na nossa língua também isso, né? Palavras que indicam o contrário da outra, mas a palavra não tem nada a ver, não é acrescentando uma partícula àquela palavra. Vamos ver aqui. Muitos antônimos são palavras distintas. Muitos antônimos são palavras diferentes, né? Distintas. Há que memorizá-las. Tem que memorizá-las. Ora, sincero, mentiroso, né? Uma pessoa sincera, uma pessoa mentirosa. Poderia ter um cara sincero e insincero, nem sei, eu nunca falei insincero na minha língua portuguesa, mas alguém que fala a verdade é sincero, uma pessoa que não fala a verdade é mentiroso, e aí a gente acaba guardando. Mas como eu disse desde o início dessa aula, praticamente é quase sempre muito parecido com o português, tanto no prefixo usado, quanto nas palavras que são antônimas e que não são escritas da mesma forma. Muito fácil de guardar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.